Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido a você nesse momento, bendito seja o nome de Jesus, para nós meditarmos na palavra de Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 12 e o versículo 21. Bendito seja o nome de Jesus. Que nos diz: chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhe: escolhei e tomai vós cordeiro para a vossa família e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de esopo e molhai no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta, em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Bendito é o nome de Jesus. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos e para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja Deus. Agora, nós vamos ver o versículo 28, que nos diz: e foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Araão. Assim o fizeram. Bendito é o nome de Jesus. Eu quero, diante dessa palavra, quero meditar com você que está me assistindo e que vai assistir esse vídeo, louvado seja o nome do Senhor, sobre julgamento divino. Bendito seja o nome de Jesus. Aqui nós vimos que Deus, Ele ia fazer um julgamento, louvado seja o nome de Jesus, ali com aquele povo de Israel. E Ele deu a Moisés uma palavra, bendito seja o nome de Jesus, para que aqueles que crescem naquela palavra que Deus tinha dado, eles iam ser livres, bendito é o nome de Jesus, e guardado com segurança daquele julgamento divino que Deus ia fazer ali com o povo. Bendito é o nome de Jesus. E nós vimos aqui que Deus, Ele deu uma palavra para Moisés, e Deus, Ele não colocou sobre Moisés e Araão aquele compromisso de passar, louvado seja o nome de Jesus, aquela palavra de Deus para o livramento de Deus. Ele não colocou, louvado seja o nome de Jesus, sobre Moisés e sobre Araão. Ele deu aquela palavra a Moisés e ele ordenou que Moisés colocasse como sacerdote para transmitir aquela palavra de Deus para o livramento daquele julgamento que Deus ia fazer ali, a cada um pai de família, a cada um ancião. E aqui nós vimos no versículo 21, que diz: chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel, e disse-lhe: escolhei e tomai vós cordeiro para a vossa família, e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de esopo, e molhai no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia. Bendito é o nome de Jesus. Ficou sobre
a responsabilidade de cada pai de família, de cada dono de casa, passar para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa, a palavra que Deus tinha ordenado a Moisés para o livramento daqueles que obedecessem a sua palavra no momento daquele julgamento divino que Deus ia fazer ali no meio daquele povo. Bendito é o nome de Jesus. E o versículo 28 aqui nos diz que foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Araão, assim o fizeram. Bendito é o nome de Jesus. Nós temos, querido amigo que está me assistindo, e irmãos, nós temos uma promessa que nos foi dada por Jesus Cristo, de um julgamento que está por vir. A qualquer momento nós não sabemos a hora, mas Jesus nos falou de um julgamento. Ele nos disse que esse evangelho do reino, louvado seja o nome de Jesus, ele ia ser pregado a toda criatura, em testemunho ao seu nome, e depois viria o fim. É um julgamento divino que ficou para a nossa era, que nós estamos atravessando, que nós temos que se preparar pela palavra de Deus, bendito é o nome de Jesus, e ficar firme com a palavra de Deus para aguardar esse julgamento. E aqui a Bíblia nos fala de um julgamento. E a Bíblia diz que os filhos de Israel foram e fizeram tudo conforme Deus tinha ordenado a Moisés. Bendito é o nome de Jesus. E eu posso aqui ver aquele velho ancião que foi lhe dado a missão de sacerdote da sua família, da sua esposa, quando ele chegou em casa preocupado e não esquecer nada do que Moisés tinha lhe passado, e ele chamou a sua companheira e começou a falar com ela a respeito do que Deus tinha dito a Moisés, bendito é o nome de Jesus, e ali eles estavam, a sua companheira, dando toda a atenção para aquele pai sacerdote que foi incumbido a ele de passar para os filhos, para a companheira, para a segurança da sua família, aquela palavra de Deus. Bendito é o nome de Jesus. E ali eu posso ver aquela mãe chamando, convocando seus filhos, suas filhas, e se reunindo ali, a verdadeira igreja de Deus que estava na casa de cada ancião, sacerdote, que foi incumbido por Deus, dele entregar a palavra de livramento e de segurança, e eles ali reunidos, e o Pai passando para eles a palavra de Deus a respeito daquele julgamento que Deus ia fazer ali. E eles foram com todo o zelo, todo o cuidado, para fazer conforme tinha sido ordenado a Moisés, e pegaram esse cordeiro e fizeram tudo conforme a ordem divina de Deus, e molharam ali no sangue aquela isopo e passaram no umbral e na verga da porta, e ali estavam eles, pela palavra de Deus, confiando, bendito é o nome de Jesus, no livramento divino que Deus ia lhe dar, porque guardaram a palavra de Deus e fizeram tudo, como diz aqui no versículo 28, e foram os filhos de Israel
e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim o fizeram. E ali eu posso ver pela fé aquele momento de uma expectativa daquela família guardando a palavra de Deus e crendo, bendito seja o nome de Jesus, num livramento divino de Deus. E aqueles poucos que deram crédito à palavra que Deus tinha lhe dado, eles foram e se prepararam e ficaram ali, como diz aqui, que nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. E eles estavam ali com cuidado. Se alguém vinha tentando sair para fora, o outro advertia. Olha, a palavra de Deus, ela nos fala que nós não saia da porta da nossa casa. E ali estavam eles naquela expectativa e aguardando ali e obedecendo a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz, bendito seja o nome de Jesus, que à meia-noite Deus ordenou, bendito é o nome de Jesus, um anjo da morte que passou ali e toda aquela família, aquela casa onde não estava preparado e obedecendo a palavra de Deus, que não passaram o sangue do Cordeiro na verga da porta e no portal, no umbral da porta, ali o anjo passou e todo o primogênito da família foi morto e todo o primogênito do gado. E eu posso ver um grande clamor que houve ali naquele lugar. Mas aquele que estava atrás da palavra de Deus, obedeceu a palavra de Deus, eles estavam ali seguros. Eu posso ver aquele filho mais velho, que a promessa era de tirar todo o primogênito da família e do gado, ele chegar quando começou a se aproximar meia-noite, e houve ali um ambiente estranho, uma sensação estranha naquele lugar. Ele vinha e dizia: Pai, o Senhor está seguro que o sangue está sobre a porta, nós não vamos sofrer. E aquele velho sacerdote dizia: fique tranquilo, meu filho, porque o sangue está ali no umbral e na verga da porta. Bendito é o nome de Jesus. E eles estavam tranquilos. E passou o anjo da morte, destruindo, e Deus dando cumprimento, bendito é o nome de Jesus, na sua palavra. Agora, meus queridos irmãos, existe para nós uma palavra, bendito seja o nome de Jesus, de um livramento. Deus tem enviado, bendito é o nome de Jesus, a Jesus Cristo, que foi o Cordeiro que morreu na cruz do Carvalho, para que todo aquele que obedeça a sua palavra, o Evangelho de Jesus Cristo, que foi enviado à terra para o livramento desse julgamento que está por vir a qualquer hora, nessa era em que nós estamos atravessando, o Cordeiro de Deus morreu ali na cruz do Carvalho, simbolizando o umbral e a verga da porta, e derramou seu sangue para livramento de todo aquele, bendito é o nome de Jesus, que crer e se preparar com Deus pela fé na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus. E nós estamos vendo, bendito é o nome de Jesus, hoje, que está
totalmente esse mundo desapercebido, não está obedecendo a palavra que foi nos dada para essa era, para o livramento. E hoje, numa família existe 5, 6 pessoas, cada um tem a sua igreja, cada um tem o seu pastor e segue a sua falsa doutrina. Ninguém mais olha para a palavra de Deus, que foi nos enviado o Evangelho do Reino, que Jesus Cristo embaixou para a terra, para livramento, nesse julgamento que nós estamos esperando a qualquer momento. Bendito é o nome de Jesus. Hoje, numa família, tem 5 ou 6 pessoas. Se o pai sacerdote, ele chega, reúne os seus filhos, a sua companheira, bendito é o nome de Jesus. Nenhum vai dar crédito hoje para obedecer a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, que é a palavra que foi nos dada para nós obedecer, e estar escondido atrás do sangue de Jesus, que foi derramado no Cordeiro, ali como Cordeiro na cruz. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quando um pai sacerdote hoje ele chega, reúne os seus filhos e esposa, uma filha está numa igreja seguindo uma doutrina falsa, fora da palavra de Deus, a esposa está noutra, o filho está noutro, e se o pai sacerdote reúne a família, eles vêm e o pai lê a palavra de Deus, ele olha que Deus deixou para o livramento nessa era que nós estamos vivendo, e vai ser esse mundo julgado pela palavra de Deus, como Jesus Cristo nos disse. E o pai sacerdote, ele olha, ali está uma filha, fora da palavra, ela está ali ajuntada, muitas vezes com um homem que deixou a sua família, e o pai sacerdote vai ali, em 1 Coríntios, ou melhor, em 1 Timóteo, no capítulo 5 e o versículo 14, e ele lê ali: quero que as que são moças se casem e gerem filhos. A mãe, ela está numa outra denominação e ela torce a cabeça para um lado e olha para a filha e já está dado o recado. Louvado seja o nome de Jesus. Segue a doutrina da tua igreja. Segue a doutrina do teu pastor. Bendito é o nome de Jesus. E há um povo aqui que está dizendo, está esperando o julgamento, a vinda de Jesus Cristo, e todos de costa para a palavra de Deus. E se o pai sacerdote, louvado seja o nome de Jesus, ele continua, ele olha para um filho que está na mesma situação, fora da palavra, como hoje nós estamos vendo, separação, casamento, e ali está um filho casado com uma repudiada, e o pai lê, ali em 1 Coríntios, capítulo 7, e versículo 10, aquele filho vira o rosto para um lado, virando o rosto para a palavra de Deus que nos foi enviada nesta era que nós estamos atravessando para o livramento. Bendito seja o nome de Jesus, que está por vir a qualquer hora no julgamento desse mundo. Bendito seja o nome de Jesus. Se o pai continua lendo a palavra de Deus, ele vai ali em 1 Timóteo 2 e 12,
E ele lê ali que não permite Deus que a mulher ensine e nem use de autoridade. Aquela mulher, ela está na outra igreja, seguindo uma outra doutrina, um falso pastor, fora da palavra de Deus. Ela vira o rosto para um lado e ela diz lá na minha igreja, eu sou a pastora e tenho autoridade sobre até mesmo o marido das outras. Bendito seja o nome de Jesus. E lá vai indo esse mundo, meus queridos irmãos e amigos que estão me assistindo, de costa para a palavra de Deus. E vamos indo ao encontro de um julgamento que Jesus Cristo nos trouxe, a sua palavra de livramento, e derramou sangue ali para a segurança de todo aquele que crer e se preparar. Louvado seja o nome de Jesus, como aquele povo ali no Egito que creu e se preparou. Bendito seja o nome de Jesus. Hoje nós estamos vendo que cada pessoa, louvado seja o nome de Jesus, ela tem a sua igreja, tem o seu pastor, a sua falsa doutrina fora da palavra, e ninguém mais se importa ou tem temor de Deus, da palavra de Deus, para se preparar, louvado seja o nome de Jesus, com Deus, para o dia desse julgamento. Bendito seja o nome de Jesus. Nós temos vendo, pelo que está acontecendo neste mundo, que o julgamento que Jesus Cristo nos falou e nos prometeu ali, do fim, ele se aproxima. Nós temos hoje vendo o mundo verdadeiramente em pânico. Há um sofrimento, uma destruição, as famílias sendo destruídas, a separação, a droga, a doença, a matança que nós estamos vendo hoje no mundo, e o ser humano de costa para a palavra de Deus, bendito seja o nome de Jesus, e seguindo o anticristo com uma falsa doutrina, louvado seja o nome de Jesus, e as pessoas não têm mais o temor de Deus para se preparar com Deus pela palavra de Deus e ficar ali seguro, bendito seja o nome de Jesus, pela palavra de Deus, e guardado pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. E hoje nós estamos vendo que se você chegar num restaurante e você pedir um prato de comida, se você observar e você vê ali dentro daquela comida uma aranha, uma barata, você não vai comer, você vai jogar fora, porque você tem cuidado da sua carne, você não quer contaminar a sua carne, mas você vai numa falsa igreja, bendito é o nome de Jesus, aonde estão ali completamente fora da palavra, e eles estão servindo ali um prato de um caldo escuro, feito da sombra de uma galinha que morreu de fome, e estão lhe oferecendo e metendo goela abaixo como alimento para a sua alma. E você está se alimentando daquilo ali, e você já está com a amnésia espiritual profunda, que você não tem mais força para crer na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, e seguir guardando a sua palavra para a segurança, bendito seja o nome de Jesus, do julgamento
que nós estamos aguardando a qualquer momento. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus, estão com uma amnésia espiritual profunda, estão confiando nas falsas doutrinas fora da palavra e se alimentando desse caldo feito da sombra de uma galinha morta que morreu de fome, chamada teologia, e rejeitando a palavra de Deus que nos foi dada por Deus, trazida do céu, a verdadeira palavra que é Jesus Cristo. A Bíblia diz que o verbo, que é a palavra, se fez carne e habitou entre nós, bendito seja o nome de Jesus, para nossa segurança de todo aquele que crer na palavra de Deus e se preparar, como aquele povo no Egito, com a palavra de Deus, atrás do sangue de Jesus Cristo, que é o Cordeiro que morreu no Carvalho. Hoje nós estamos vendo uma população, uma geração completamente fora da palavra de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. E nós estamos vendo que a palavra de Deus, ninguém mais dá ouvido para ela. E estão escutando, bendito seja o nome de Jesus, uma palavra vinda do anticristo, e estão de costa para a palavra de Deus. Nós vimos ali, quando aquele povo de Israel, no tempo de Elias, quando a coisa passou para frente da palavra, que ali estava Jezabel e Acabe, bendito seja o nome do Senhor, de costa para a palavra, e conduzindo aquele povo e matando os profetas, bendito seja o nome de Jesus. Ali estava um homem chamado Elias, um profeta de Deus, bendito seja o nome do Senhor, e ele saiu do meio daquilo ali, e o anjo do Senhor se encontrou com ele e alimentou ele com pão assado na brasa e deu a ele a água da botija e deu a ele força para caminhar e chegar até o monte de Deus, e ali aquele homem escapando, bendito seja o nome do Senhor, separando daquele mundo perverso de pecado. Ali estava ele alimentado pelo anjo e esperando, confiando que Deus ia se encontrar com ele. E ali nós vimos que Deus chegou ali e perguntou a ele: o que fazes aí, Elias? Bendito é o nome de Jesus. Se você, meu querido amigo, meu querido irmão e irmã que está me ouvindo, você conhece o alimento vindo de Deus, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que ele diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você já comeu do pão assado na brasa. Você já tomou da água da botija, já matou a sede da tua alma. E você hoje está dando ouvido para essa carroça velha que vem vindo, passando no mundo, arrastando os boi, como Jezabel vinha vindo, e você está aceitando isto, louvado seja o nome de Jesus, como palavra de Deus. Hoje, meu querido irmão e amigo, Deus está falando contigo. Bendito seja o nome do Senhor. Ele quer te alimentar novamente. Saia da frente dessa carroça velha que está passando no mundo com uma falsa doutrina de costa para a palavra
e deixa essa carroça passar, porque ela vai cair no abismo logo ali adiante, como caiu Jezabel e Acabe, e você está envolvido nisso aí, e você está se alimentando desse caldo de sombra de galinha morta, e você está ouvindo o rangido de uma velha carreta que vai em direção ao abismo, e recebendo isso como palavra de Deus, e se posicione hoje na palavra de Deus, bendito seja o nome do Senhor, e se alimente do pão espiritual que Deus enviou para essa era, para os seus filhos, bendito seja o nome do Senhor, e se prepare com Deus como aquele povo ali no Egito, atrás do sangue de Jesus Cristo, e fique seguro, e não olhe para o que está esse mundo aí lhe oferecendo, e você vai ver que Deus vai começar a falar contigo, e Deus vai te fortalecer, e você vai ver que um julgamento, a qualquer momento, ele vai chegar, e você vai esperar seguro, como diz ali em Efésios, que havendo feito tudo, ficais firme. Existe hoje um povo aqui na terra, louvado seja o nome de Jesus, que estão preparados como aquele povo ali no Egito, que estão fazendo tudo conforme a palavra de Deus ordena, o Evangelho de Jesus Cristo, não o regido de uma carreta velha que vem vindo puxando os bois. E eles estão aguardando, bendito seja o nome do Senhor, a qualquer momento o julgamento. E se você é um predestinado de Deus, que você conhece o pão assado na brasa, que o anjo do Senhor trouxe a Elias, e a água da botija, se alimente hoje e saia da frente dessa carroça velha e deixe ela passar. E siga a palavra de Deus, que é o verdadeiro Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, preparado para o dia de um julgamento que muito breve vai se dar nessa terra. Bendito é o nome de Jesus. Nós podemos observar pela palavra que há no mundo hoje uma sensação diferente. Ali no Egito, quando se aproximou à meia-noite, começou a haver ali uma sensação diferente. Começou um correr para um lado, outro correr para outro. Aquela casa que estava preparada, elas estavam tranquilos, e ali fora do sangue havia um desespero. E hoje nós estamos vendo um corre para lá e corre para cá, e sai de uma falsa igreja, e entra noutra, e sai de uma e entra noutra, e não há mais paz, e não há mais harmonia, não há mais comunhão entre a família. E o pecado e a derrota vem tomando conta, a destruição. Mas existe um povo que está aguardando atrás da cruz de Cristo e observando a palavra de Deus que nos foi enviada. Louvado seja o nome de Jesus, para nós ficar firme até o dia do julgamento. Que você se acorde hoje dessa amnésia espiritual que você caiu, e você possa ouvir novamente a voz de Deus que está falando contigo, e você saia desse falso caminho que você está seguindo e se prepare com Deus, pela palavra de Deus, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que muito breve vai se dar. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Nós temos uma palavra de Deus
para a nossa era que nós estamos atravessando. E todo aquele que se preparar pela fé com o Evangelho de Jesus Cristo, não com falsa doutrina, com religião, como nós estamos vendo o mundo cheio, e tudo sendo destruído, você entra numa casa que diz eu pertenço à igreja tal, e lá está a separação, lá está o pecado, lá está a droga, porque estão de costa para a palavra de Deus. Nós podemos ver ali em Hebreus, capítulo 11, versículo 28, vamos seguir olhando para a palavra de Deus, Hebreus 11, 28, e vamos ver o que a Bíblia ela nos mostra, e vamos se posicionar na palavra de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos ficar olhando para o sangue de Jesus Cristo ali na cruz do Carvalho, simbolizando o portal e a verga da porta. Louvado seja o nome de Jesus. E firmado, fazendo tudo conforme a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo nos ordena, e não vivendo desordenado, como nós estamos vendo hoje, um povo fora da palavra de Deus, de costa para a palavra de Deus, e nós estamos vendo hoje separação, destruição, mundanismo, vaidade, pintura, destruição total dentro das chamadas igrejas, porque estão ouvindo o regido de uma carroça velha que vem puxando os bois, estão recebendo isso como palavra de Deus. Nós podemos ver aqui no livro de Efésios, capítulo 11, versículo 27, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Louvado seja o nome de Jesus. Pela fé, celebrou a Páscoa e a expersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Louvado seja o nome de Jesus. É pela fé da sua palavra, louvado seja o nome de Jesus, que nós temos que se preparar. Nós vimos aqui, bendito seja o nome de Jesus, que Moisés, ele se preparou pela fé, não temendo a ira do rei. Você tem que abandonar esse mundo de ameaça, esse mundo pecaminoso, e aplicar a sua fé na palavra de Deus, bendito seja o nome do Senhor, e sair da frente dessa carreta velha que vem ringido do mundo, e crer na palavra de Deus, e renunciar a esse mundo religioso de pecado, fora da palavra de Deus, e renunciar o pecado, a destruição, a droga, a vaidade, tudo aquilo que tomou conta do seu corpo, porque você adormeceu na amnésia espiritual, e você está que nem as virgens loucas, adormecidas. Mas que você hoje possa se acordar e voltar a ter fé na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, e apoiar a sua vida na palavra de Deus, e não olhar para esse mundo religioso que cada dia se multiplica mais o número de falsas igrejas, falsas doutrinas, de costa para a palavra. E você se preparar, bendito seja o nome de Jesus, para o livramento no dia do julgamento que está para acontecer na nossa era em que estamos atravessando,
a qualquer momento. Nós podemos ver lá no livro de Mateus 24 e 37, nós vamos seguir olhando para a palavra de Deus e vamos aceitar, louvado seja o nome de Jesus, a palavra de Deus e vamos se preparar para o julgamento que está para acontecer nesse mundo, como Jesus disse que quando o evangelho do reino fosse pregado a toda a criatura, então viria o fim. Nós vamos ver aqui Mateus 24 e o versículo 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos vendo exatamente o que diz aqui Jesus. O mundo em festividade, as igrejas se banqueteando, fazendo negócio, vendendo prato de comida, vendendo prato de sopa da sombra de uma galinha morta, casamento, divórcio, e a vinda, louvado seja o nome de Jesus, se aproximando a vinda de Jesus Cristo para o julgamento a qualquer momento. Que você possa entender e receber a revelação dessa mensagem que está chegando até você, e você possa entender que essa mensagem não é uma religião. Essa mensagem, ela é firmada na palavra de Deus e na fé em Jesus Cristo. Ela não te leva a uma religião. Que você possa crer verdadeiramente no Evangelho de Jesus. E não fique desapercebido, como estava ali aquele povo, louvado seja o nome de Jesus, se banqueteando, casando e dando-se em casamento, até o momento em que Noé entrou na arca. E você possa hoje entender que Deus está levando até você a última chamada. Louvado seja o nome de Jesus. Nessa última era da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, para te resgatar deste mundo e te colocar em segurança. Louvado seja o nome do Senhor. Atrás do sangue do Cordeiro e obedecendo a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós podemos ver no mesmo livro que nós estamos lendo, no versículo 29, e nos diz assim, ó, e não perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Louvado seja o nome do Senhor. Assim está acontecendo hoje no mundo. Nós vimos aqui no capítulo 25 e o versículo 5, Jesus Cristo falando comigo e com você. Ele nos dando aqui a explicação a respeito das 10 virgens. Ele diz assim, e tardando o esposo, tosquenejaram a todos e adormeceram. Como hoje nós estamos vendo, a amnésia espiritual tomou conta do mundo traiçoeiro, religioso, e o ser humano está adormecido, e ele não está mais olhando para a palavra de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Assim estavam aqui, conforme disse Jesus.
E tardando o esposo, tosquenejaram, todos e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Bendito seja o nome de Jesus. Que você possa se acordar dessa amnésia espiritual enquanto é tempo, que não seja tarde demais, como foi ali para aquelas virgens loucas. E nós vamos examinar aqui no versículo 11 até o 13, para finalizar, bendito seja o nome de Jesus, essa meditação com você. Vamos ver aqui o versículo 11 do capítulo 25 de Mateus. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu e disse-lhe, em verdade vos digo, que vós não conheço. Vigiai, palavra de Jesus, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Bendito seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Isso está para acontecer a qualquer momento, com esse mundo adormecido na amnésia espiritual, por não se alimentar da palavra de Deus, estar se alimentando de um caldo sujo, feito da sombra de uma galinha morta, que morreu de fome, chamada teologia, e não se alimentam mais da palavra de Deus. Estão de costa para Deus, no pecado, na droga, na separação, na imundícia, mas que hoje Deus possa ainda te sacudir e te acordar, e que tu saia dessa amnésia espiritual triste que você mergulhou, e você possa ficar atrás do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Carvalho, e ter o livramento de Deus, a segurança divina, como aquele povo ali no Egito se preparou e recebeu de Deus o livramento. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.